Glória a Deus, meus irmãos. Dando continuidade aqui, em nosso terceiro subtópico do tópico 2, o texto sagrado, quando ele vai dizer a respeito de comunhão, não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Atos 4:32 diz: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Todos os crentes, irmãos, tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor, tinham o mesmo objetivo, os mesmos projetos. João capítulo 17, versículo 21, está escrito, o Senhor Jesus vai dizer: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E o nosso subtópico 4, do tópico 2, o serviço. O termo, irmãos, serviço, no Antigo Testamento, ele se relacionava muito mais, na maioria das vezes, com o sacerdote no santuário, ou o ministério sacerdotal ali no templo. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão ele já é apresentado na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a questão de serviço no Antigo Testamento, na maioria das vezes, era mais no meio sacerdotal, ali no santuário. Já na igreja primitiva, já nos apóstolos, era mais nas questões da comunhão, do partir do pão e nas orações e na doutrina dos apóstolos. Como está escrito, e perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. E aí aqui adentrando, irmãos, o nosso último tópico da nossa lição, o terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo, irmãos, do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Para cumprirmos a grande comissão do ID, nós precisamos do processo do discipulado, irmãos. E o primeiro subtópico do tópico 3, o crescimento espiritual. Uma igreja, irmãos, que não valoriza o discipulado, em termos espirituais, ela permanece atrofiada, nunca se transformando naquilo que Deus tem em mente para ela. Assim é uma igreja que não aplica o discipulado, que não tem zelo pelo discipulado. É uma igreja atrofiada, é uma igreja que nunca consegue se transformar naquilo que o Senhor tem para ela. E aí o nosso segundo subtópico aqui do tópico 3, o crescimento numérico. Atos capítulo 9, versículo 31, está escrito, note, aliás, irmãos, Atos capítulo 9, versículo 31, quero que os irmãos entendam que o propósito aqui de Atos 9, 31, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele não está indo para plantar igrejas, mas ele está indo com o propósito de discipular aquelas igrejas que haviam sido fundadas. E aí o apóstolo Paulo, ele vai descer para Éfeso, a fim de ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Isso nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versículos 22 e 23. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos, confirmando
os discípulos que ali haviam sido deixados. E aí em Atos 19, versículo 1, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, diz o texto. Atos 20, versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E o terceiro subtópico do nosso terceiro tópico da lição, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Eles discipulavam a igreja, irmãos, durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado. Pois fazer discípulos, irmãos, não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Fazer discípulos é muito mais além, irmãos. E desde o início da história do cristianismo, o discipulado tem o seu papel importantíssimo na vida da igreja. E aqui, irmãos, para finalizarmos essa nossa 12ª aula da nossa escola bíblica, eu quero fazer uma conclusão aqui da nossa lição, chamando a sua atenção para que o discípulo eficaz, irmãos, ele consegue estabelecer uma relação adequada entre atividade e vida, entre a obra da treliça e a obra da videira. As igrejas, irmãos, dos nossos dias, elas estão tendendo a uma direção de institucionalização, pela qual o foco ela muda da videira ou de vida, de orgânico, para uma treliça de estrutura. Em vez de fomentar um crescimento moral e espiritual dos discípulos, a igreja tem se focalizado na manutenção de programas e estruturas eclesiásticas, parecendo-se mais como uma empresa, com uma verdadeira instituição. Mas o discípulo eficaz, ele entende, irmãos, e ele sabe estabelecer a relação e diferenciar atividade de vida. Sabe dar mais importância para o crescimento moral e espiritual do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Queridos, assista essa videoaula, do início ao fim. Entregue ao Senhor o que de melhor você pode ter, que é o seu tempo, irmãos. Entregue o seu tempo ao Senhor, e o Senhor saberá recompensar este tempo que você tem depositado na salva do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Permitindo Deus, nós retornaremos com a nossa 13ª aula, para encerrarmos esse trimestre da nossa escola bíblica dominical. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.